Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Celebremos com palavras e atos a festa do Senhor que se aproxima, como comenta Santo Atanásio. Estejamos preparados, que já estamos no quinto domingo do tempo da Quaresma. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, ela era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vai outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele.
Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mão e pés com os lençóis mortuários
e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nos ampare, nos ilumine e nos guie, para que nós estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste 5º domingo do tempo da Quaresma, é o 7º sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, o irmão de Marta e Maria, que já fazia 4 dias que estava morto. O milagre aconteceu. Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Mas o poder de Deus agiu, a misericórdia de Deus agiu, e Lázaro ressuscitou. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste tempo da Quaresma, neste ano lá, nestes 3 domingos, nós estamos no Santo Evangelho segundo João, nesses grandes textos, na qual, no 3º domingo, nós vimos a conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com a samaritana. A samaritana conversou com o Senhor e se converteu e foi anunciar Cristo Senhor. E no domingo passado, o domingo letare, nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo curando um cego de nascença. Curou o cego interiormente e curou fisicamente. Ali nós vimos o 6º sinal de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo João. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste 5º domingo, nós estamos no Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita Lázaro, que fazia 4 dias que já estava morto. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse Lázaro é o irmão de Marta e Maria, que era muito amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual esse Lázaro, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, se tornou discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e depois da ressurreição do Senhor, saiu em missão com Barnabé e dizem que se tornou bispo lá na região de Chipre. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos também o Lázaro lá da parábola do Evangelho segundo São Lucas, do homem rico e do pobre Lázaro. Aquele Lázaro é a imortalidade da alma, que é a única parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo utiliza um nome próprio, Lázaro. Mas esse Lázaro aqui foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo que existiu. Aquele da parábola é só a imortalidade da alma, chamando todos à conversão. E aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a pedagogia fundamental no Santo Evangelho de hoje, desse grande texto, segundo João, do 7º sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vendo que é a ressurreição. Quem crê em Cristo ressuscita
e tem a vida eterna e vive eternamente. Que a vida eterna começa aqui, agora. A vida eterna é estar em Deus. Quem permanece em Deus tem a vida eterna. Permaneçamos em Deus e façamos a vontade de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Lázaro estava doente e vivia no povoado entre Betânia. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Maria, irmã de Lázaro, era aquela Maria, a irmã de Lázaro, que era muito próxima de nosso Senhor Jesus Cristo, uma família muito próxima de Jesus. E que todas as famílias e que todos os seres humanos sejam próximos de Jesus, como Maria, Marta e Lázaro. E vejamos o milagre que aconteceu. Que Lázaro morreu e o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste 7º sinal de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está também respondendo: eu sou. Que aqui no Evangelho segundo João, 7 vezes o nosso Senhor Jesus Cristo respondendo: eu sou. Na qual, como bem sabemos, que está respondendo uma perícope lá do Pentateuco do Antigo Testamento, onde o Senhor Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E quem é, nós o encontramos na literatura joanina, no Evangelho segundo João, que revela toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, neste domingão, o nosso Senhor Jesus Cristo responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que todos os seres humanos se convertam e creiam em nosso Senhor Jesus Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que depois que o nosso Senhor Jesus Cristo argumentou a sua divindade, respondendo: eu sou a ressurreição e a vida, nele todos nós ressuscitamos e temos a vida eternamente. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo consola Marta: teu irmão ressuscitará. E por isso Marta responde: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, consolando Marta, para Marta ter fé, acreditar na ressurreição, o nosso Senhor Jesus Cristo já argumenta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Que perícope maravilhosa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É para que todos nós tenhamos fé, para que todos nós acreditamos, para que todos nós creiamos e permaneçamos em Cristo. E o Senhor conversa com Marta e ela tem fé. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo estava indo fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, lá, chegando onde Lázaro estava sepultado, vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Os sentimentos, por Marta, os sentimentos,
é chorar como o nosso Senhor Jesus Cristo chorou com Marta e Maria. Aqui nós vemos a humanidade do Senhor. E para que todos nós tenhamos sentimentos do próximo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o Senhor, depois chegou lá, o nosso Senhor Jesus Cristo chegou no túmulo, e olha bem como está escrito, era uma caverna, e lá estava fechado com uma pedra. O Senhor mandou tirar a pedra, Marta, a irmã do morto, interveio. Por quê? Marta interveio novamente, porque ela disse que cheirava mal. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo só disse para ela ter fé, para ela crer. Se creres, verás a glória de Deus. E é para todos nós crer, para todos nós termos fé, para todos nós vermos a glória de Deus. Creiamos, tenhamos fé e vejamos a glória de Deus. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo deu graças ao Pai, a que orou em sua humanidade e em sua divindade. E por isso orou ao Pai, ao Todo-Poderoso, ao princípio sem princípio, ao misericordiosíssimo, para todos crer. E exclamou e chamou Lázaro para vir para fora. Vemos o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo. E o morto saiu e viveu. Saiu com o rosto coberto com um pano. Então Jesus desatou e mandou ele caminhar. E aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste santo evangelho é para todos nós viver, para que todos nós vivamos de esperança em esperança, para que todos nós creiamos na ressurreição e que todos nós ressuscitamos e tenhamos a vida eterna. Creiamos, tenhamos fé, acreditemos que as palavras-chave do Santo Evangelho, ressurreição, a vida, crer, acreditar, creiamos, tenhamos fé, acreditemos. E por isso, depois que Lázaro ressuscitou, muitos judeus se converteram e creram em nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade se convertam, creiam e tenham fé. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos creiam e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor,
mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creiamos, tenhamos fé, vivamos de esperança em esperança e permaneçamos em Cristo. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado. A minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso. Então um cloud imenso me rouba o coração. Então um cloud imenso me rouba o coração. Se algum mau pensamento